Bíblia Sagrada. 1 Samuel, capítulo 15. Samuel manda a Saul destruir os amalequitas. Então disse Samuel a Saul: envia-me, ó Senhor, a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho, quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque, destrói totalmente tudo o que tiver, e não lhe perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde o menino até aos de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. E Saul convocou o povo e os contou em Telaim 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscado no vale, e disse Saul aos queneus: ide-vos, retratai-vos e sai do meio dos amalequitas, para que vós não destrua juntamente com eles, porque vós usastes de misericórdia com todos os filhos de Israel quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul aos amalequitas desde Ávila até chegar a Sur, que está defronte do Egito, e tomou vivo o Agag, rei dos amalequitas. Porém a todo o povo destruiu a fio da espada. E Saul e o povo perdoaram a Agag e ao melhor das ovelhas e das vacas, e as da segunda sorte, e aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Assim seja. Deus manda Samuel aprender a Saul. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou de toda a noite e clamou ao Senhor. E madrugada Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se a Samuel, dizendo: já chegou Saul ao camelo, e eis que levantou para si uma coluna. Então fez volta e passou e desceu a Gilgal, e veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito seja tu, ó Senhor, executei a palavra do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de vacas que ouço? E disse Saul: de Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas e das vacas para as oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Ele disse-lhe: fala. E disse Samuel: porventura, sendo um pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e o Senhor te ungiu rei sobre Israel? E enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai, destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, peleja contra eles até que os aniquiles, porque, pois, não destes ouvidos à voz do Senhor, antes voastes ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvido à voz do Senhor e caminhei no caminho pela qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque,
e os amalequitas destruiu totalmente, mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfar é como iniquidade e idolatria, porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: pequei, porquanto tenho transpassado e dito do Senhor das tuas palavras, porque temia o povo, e dei ouvido à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado, e volta comigo, para que adore ao Senhor. Porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. E virando-se Samuel para se ir, ele lhe pegou pela borda da capa e a rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel, e tem dado ao teu próximo melhor do que tu, e também aquele que a força de Israel não mente nem se arrepende, porquanto nem não é um homem para que se arrependa. Disse ele: então pequei e honra-me, porém agora diante dos anciões do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. Então Samuel se tornou atrás de Saul, e Saul adorou ao Senhor. Assim seja. Samuel mata a Agag. Então disse Samuel: trazei-me aqui Agag, rei dos amalequitas. E Agag veio, e ele animosamente e disse a Agag: na verdade já passou a amargura da morte. Disse, porém, Samuel: assim como a tua espada desfilhou as mulheres, assim ficará desfilhada a tua mãe entre as mulheres. Então Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Então Samuel se foi a Ramá, e Saul subiu à sua casa, a Gibeá de Saul. E nunca mais viu Samuel e Saul até o dia da sua morte, porque Samuel teve dó de Saul. E o Senhor se arrependeu de que pusera a Saul rei sobre Israel. Assim seja.